Olá, bom dia. O golpe de 2016 e o futuro da democracia no Brasil é o tema deste sábado do programa Resenha. Aqui no estúdio eu converso com o professor Lindo de Araújo, Departamento de História. Professor Lindo, bom dia, obrigado. Bom dia, Etevaldo. Tudo bem? Tudo bem. Engatamos aqui nesse finalzinho, início de resenha. Professor, a gente começa esse bate-papo, essa conversa no Resenha. Eu queria lhe mostrar uns prints do ministro Mendonça Filho, que quase um mês atrás, quando se começou a discutir essa disciplina UNB, né, ele passou aí parte do dia, né, tuitando sobre aquilo que seria proposto pela Universidade de Brasília na disciplina o golpe de 2016 e o futuro da democracia no Brasil. Então a gente tem aqui ao lado, a gente tem aqui na tela, né, o Mendonça ele fala que iria requisitar a AGU, TCU, a CGMPF, enfim, a apuração de probidade sobre o tema proposto pelo professor Felipe na UNB. O próximo ponto, que é interessante a gente ver o próximo print, é que de fato onde ele inicia isso, né, às 11h40 da manhã. Isso, olha. 22 de fevereiro, Mendonça Filho, né, pernambucano Mendonça Filho, ministro da Educação do governo Michel Temer, ele fala que a criação da disciplina do golpe de 2016 no Brasil pela UNB é indicativo claro de uso da universidade pública para proselitismo político e ideológico, né, pelo PT. Professor Lindo, acho que ele extrapolou um pouquinho, né, da atividade dele como ministro, de compreensão do que é a universidade brasileira, claro. e da possibilidade que a universidade tem, da autonomia que a universidade tem do pensar, do fazer, de criar né, disciplinas, perspectivas mais diversas de avaliação de estudo da realidade brasileira, né? Com certeza. O ministro demonstra a inaptidão, a inabilidade de estar ocupando um cargo de ministro e fazer um pronunciamento como esse. Isso demonstra o quanto que, ou ele usou isso como um gancho de aproveitamento político, não é? De ocupar espaço na mídia, ou então ele demonstrou a completa incompreensão do que é a universidade. Quer dizer que na universidade pública, como a UNB e outras universidades, fazer proselitismo político da parte de profissionais com mestrado, com doutorado, com formação, com pós-doutorado, que são pesquisadores de ponta, isso é uma demonstração de desconhecimento do ministro do que é a universidade pública brasileira, né? As universidades federais. Então foi completamente despropositado, mas com uma certa intencionalidade, não é, de provocar e também expressar uma reação, né, do ponto de vista conservador, não é, de temor à crítica, ao debate, aquilo que é próprio da democracia, que é o debate aberto, crítico e analítico da conjuntura que a gente está vivendo, né, hoje. Então... Professor Lindo, dá para a gente apontar isso para o Mendonça Filho, que é do DEM, né? O DEM que no regime militar chamava-se Arena, né? Nessa época se vigiava o que se discutia, se debatia, se lecionava na Universidade Pública Brasileira, né? Eu acho que ele está um tanto quanto fora do lugar na história, né? No tempo de história. Mas dá para dizer que o que faz o ministro é uma tentativa ou de fato, ele fere a autonomia universitária, né? Nesse caso que ele, né, passa o dia tuitando, né, da maneira mais... Pois é. Uma coisa é ele dar uma opinião pessoal, outra coisa é ele ter uma ação oficial como ministro em mobilizar o Ministério Público e outras instâncias a fim de, né, de coagir ou de, né, cercear essa liberdade da cátedra, né, quer dizer, da sala de aula e da autonomia do professor e dos cursos, não é, dos programas, dos departamentos. Então, realmente, eu repito, é uma ação despropositada numa certa perspectiva, mas com uma certa intencionalidade que expressa uma reação do atual governo ou desgoverno, não é, de temor à crítica, de medo da democracia, quer dizer, de um governo que tem praticamente mais de 90% de rejeição popular, não é? Então, essas injunções, né, essas interferências, elas expressam essa inabilidade de um governo que não tem discurso, né, um governo que não tem
leitura da sociedade que ele diz governar. Professor, isso também, assim, a universidade tem, lógico, os colegiados para definir o que vai lecionar, definir a disciplina que vai trabalhar, que vai dar, enfim. Mas também, assim, há um viés autoritário pra caramba do governo, né? Assim, quando olha para a UNB e depois da UNB, isso se replica, né, em mais de 40 instituições pelo país afora, inclusive a gente vai discutir daqui a pouquinho sobre a UFMA também, né? É um autoritarismo, né, claro, gigantesco, né? Esse veio autoritário, né, ele aflora ciclicamente na nossa história republicana e a gente está vendo esse momento, né, esse aflorar desse autoritarismo que faz parte da nossa cultura política, né, da nossa cultura política em vários níveis. Não é só o autoritarismo nas instâncias superiores do governo, das elites dirigentes, mas no próprio cotidiano da família, isso da religião, isso está espalhado, né, na escola. Não é? E isso é algo que faz parte da gênese da nossa sociedade, da sua configuração, e isso está presente em todas as instâncias, né? E isso aflora de maneira mais violenta até, não é? E de maneira mais formalizada, mais formatada, em conjunturas como essa que a gente está vivendo agora, pós-golpe de 2016, né, em que essas reações estão acontecendo. Então, só para a gente ter uma ideia, a ação do professor, né, da UNB, ela foi super potencializada pela reação do ministro, e aí o campo acadêmico, né, a área das ciências sociais, humanas, da história, não é, das universidades federais e estaduais também, como a Unicamp, por exemplo, houve uma ação de solidariedade, né, e de reação a reação daquilo que o ministro falou, né, e de uma leitura da necessidade mesmo de se discutir no âmbito acadêmico o que aconteceu em 2016, denominado de golpe, né? Então é uma ação assim política e acadêmica e política, porque você não pode separar essas duas. Dissocia duas coisas. Não dá para você separar. Se eu monto uma disciplina, se um programa, se um departamento define uma ementa de uma disciplina, um currículo, um projeto político-pedagógico, o nome já está dizendo, projeto político-pedagógico. Então é político, tudo é político. Okay? Não há como não ser político, não existe universidade sem partido. Não existe universidade neutra ideologicamente, isso é uma ilusão. Não existe escola neutra ideologicamente. Não existe escola neutra, escola sem partido é um absurdo, entendeu? E professor Lino, assim, para a gente tocar num tema que é anterior a isso, né, que é até o do desconhecimento, que o senhor bem retrata do papel que o Mendonça Filho tem exercido nesse cargo de ministro desse governo golpista. Você tem a Constituição Federal, que estabelece a autonomia universitária ali, para lembrar quem nos assiste, acho que dos artigos ali 205 a 207, você pode tratar disso, né? Então ele podia ter um pouquinho mais cuidado, né? Claro. Né? Ter observado isso. Se não satisfeito, porque diz os artigos 205, 206, 207, a gente tem a LDB. A LDB também é que norteia, que dá... Alguém, tem que ter um limite. O limite é na legislação. É a legislação. Né? É na legislação, não é um limite no meu limite, do ministro, ou de quem acha que isso é satisfeito ou não. Quer dizer, então até esse cuidado também se faltou quando se tratou do tema. O que demonstra o despreparo de uma pessoa que está ocupando um cargo de um ministro da Educação, que desconhece a própria legislação que regula as ações das instituições de ensino no Brasil. Então, é a clara demonstração dessa inaptidão e como que a vontade pessoal, não é, de um administrador, de um gestor, passa por cima de toda uma regulação, de uma legislação. Quer dizer, isso é autoritarismo, né? Isso é a marca da nossa cultura, uma das marcas da nossa cultura política que se manifesta nesses momentos. E marca daquilo que a gente, né, definitivamente tem dito do golpe, quer dizer. Claro. Isso é característico de quem tem esse viés golpista, de que legitimou aquele processo lá. Mas assim, a UFMA, essa disciplina, na verdade, a disciplina começa na UNB, né, quando o ministro reage da maneira, né, inadequada e irresponsável até, e aí ela vem e replica no país inteiro, quer dizer, UNB, Unicamp e tal, e na UFMA agora, na pós-graduação do curso de História, não é isso? Como é que se desenhou isso, professor Lindo, na História e na UFMA, esse processo da disciplina e da... assim, foi uma iniciativa nossa dentro do programa de pós-graduação em História, né?
eu e o professor Alírio Cardoso, que é o coordenador do programa, eu sou o vice-coordenador, né? Nós já tínhamos a grade das disciplinas para esse semestre e conversando com o professor Alírio, eu falei assim, Alírio, o que você acha da gente oferecer uma disciplina sobre o golpe? Porque há uma efervescência, há uma necessidade, né? E na grade, né, do nosso programa para esse semestre cabia e tinha espaço para a gente oferecer a disciplina. E aí, isso, então, a gente começou a elaborar essa disciplina, quer dizer, eu assumi o papel da coordenação dessa disciplina. E fomos convidando outros professores, né, de outros departamentos, de outros programas também, para participarem dessa disciplina, né. Então, houve uma imediata adesão por parte dos professores que nós contactamos, Departamento de História, Departamento de Sociologia e Antropologia, Departamento de Comunicação, não é? Programas de pós-graduação em Ciências Sociais e outros programas também. E esses professores, inclusive um professor do Instituto Federal do Maranhão, o professor Adroaldo Almeida, que vai dar um dia, IFMA, né? Do IFMA, né? Então, quer dizer, ficou uma configuração de uma disciplina plural, de vários olhares, né? Que quebra qualquer discurso, como o ministro falou, de proselitismo político, de análise política, né, de compreensão, né, do momento político, dos desdobramentos de 2016 para cá. Foi golpe, por que foi golpe, por que nós dissemos que é golpe? Então, a disciplina está muito bem assim, estruturada e professores com alta competência, né, de formação e pesquisadores na área, né? Então, de maneira geral, é essa... Mas a disciplina é só para quem hoje está na academia, acadêmico, cursando algum curso na UFMA de graduação de pós, ou ela é mais ampla, ela é aberta? Como é que vocês desenharam isso? Originalmente, ou principalmente, a disciplina é para pós-graduação. Então, alunos de pós-graduação estão se inscrevendo. Só que nós abrimos para participantes de fora da universidade. Da pós. E as matrículas vão até segunda-feira, dia 19, as aulas começam dia 21. Nós já temos cerca de 40 inscritos, né? E a nossa expectativa é que esse número até aumente, né? E não sei até quando que a gente vai segunda-feira, dia 19, né? Encerra as inscrições da disciplina. Dia. Ela começa dia 21. Começa dia 21. Vai ser como? É semanal? Qual é a carga horária? Como é que vai trabalhar? Ela é uma disciplina de 30 horas, né? Começa dia 21, que é quarta-feira. As aulas serão às quartas-feiras pela manhã, tá bom? E quinzenalmente, tá? Então, existe uma carga de leitura, né, para cada aula e que os participantes, os alunos vão, né, se comprometem, né, a ler e vai discutir também, e vão discutir. Então, são aulas quinzenais a partir do dia 21 de março, agora, quarta-feira de manhã, e serão 7 aulas, 7 encontros, ok? Cada encontro com um professor? Cada encontro com um professor com uma perspectiva assim, diferente e complementar e até crítica também e conflituosa, porque essa é a natureza da construção do conhecimento. Como que se construiu isso lá? Como se construiu a disciplina? Você pode dar mais detalhes para a gente, como é que ela está configurada? Né? Eu estou aqui com um programa que nós assim montamos, então no dia 21 nós teremos a abertura da disciplina com aula, né, comigo, o professor Lindon, que vai falar sobre, cujo tema vai ser De Golpe em Golpe, uma releitura histórica comparativa de 1964 e de 2016. Golpe em golpe? De golpe em golpe. E golpe, que é uma coisa muito comum, natural da nossa história, né, da República Brasileira, um pouquinho antes disso. Ciclicamente, a nossa história republicana ela é marcada por rupturas de ação, de movimentos, segmentos de classe, né, de grupos, okay, quebrando a ordem para reinstaurar seus próprios interesses. Então, a gente está interpretando dentro da nossa história política republicana que 2016 foi um golpe. Perfeito. Obviamente, isso pode ser questionado e deve ser questionado. Deve ser questionado. E não tem problema nenhum ser questionado, tem que ser questionado. Existe aí, Tevaldo, uma disputa de narrativa. O que foi? Como 64, por exemplo, que foi golpe, foi revolução, foi civil-militar, foi golpe militar. O que foi? Então, é uma disputa narrativa e eu digo, isso faz parte da natureza de uma sociedade que se diz democrática. A gente está... Agora, o campo acadêmico, o campo da ciência política, da história, das ciências sociais, não é?
vamos dizer assim, tem consolidado a dimensão, a interpretação do golpe. E isso que vai ser discutido, colocado. Então, dia 21 começa com o senhor. Comigo, assim. E também com a professora Joana Coutinho. Certo. A Joana do departamento de? Departamento de Sociologia. Eu sou do departamento de História. No primeiro dia, eu e a professora Joana Coutinho, eu vou falar sobre a questão histórica do golpe, da nossa história republicana, e a Joana vai falar sobre o golpe e a investida imperialista na América Latina, ou seja, ela vai dar um panorama latino-americano, porque o acontecimento no Brasil não é isolado de todo um contexto latino-americano, Paraguai, Honduras, ok? Na Argentina. Argentina, Equador passou por isso, Venezuela, passou por isso. Então isso não está acontecendo desligado, né? Não linkado a um contexto latino-americano e dentro de uma ordem mundial. Então a Joana vai trazer uma grande contribuição para a gente com relação a esse contexto latino-americano. Então, aí essa quarta-feira, dia 21. Dia 21. No dia 4 de abril, 15 dias depois, nós teremos o professor Marcos Vinícius Bacega, que vai dar a perspectiva jurídica do golpe de 2016. Né? Ele é professor do Departamento de História e também do Programa de Pós-Graduação, e o tema da aula dele vai ser a virtude e os vícios, justiça, direito e o caso Dilma Rousseff. Né? Existe aqui a bibliografia, ele também tem formação em direito, é um historiador com formação em direito. E ele vai dar essa perspectiva do direito. Né? No dia 18 de abril, 15 dias depois, teremos a professora Arlete Borges, do Departamento de Sociologia, que vai falar sobre o lulismo, desmobilização social. Então, esse dia vai ser uma análise do governo Lula, né? Do governo do PT e do que tem se chamado o lulismo, né? As raízes sociais e ideológicas do lulismo, as contradições do lulismo. Né? Isso para demonstrar que não vai ser proselitismo político, é uma análise política, de A ou B. Okay? São profissionais, como eu falei, e pesquisadores. No dia 2 de maio, o tema vai ser o golpe e a desconstrução da regulação do mercado de trabalho, com o professor Dr. Marcelo Carneiro, Departamento de Sociologia, que vai falar o que aconteceu depois do golpe e essa questão da flexibilização, da desregulação do mercado de trabalho, a CLT, as leis trabalhistas, quer dizer, por que e como que esse cenário foi construído. Que foi a primeira ação, né? Claro. A primeira ação pós-golpe desse governo legítimo que está claro, aí, que estabeleceu, né? É claro. Na sequência, no dia 16, o professor Adroaldo, do IFMA, vai falar sobre o conceito de fascismo e o conceito de golpe, uma análise conceitual e histórica. Então, é a questão da América Latina, história, América Latina, o direito, o trabalho e aqui a questão mais conceitual. O que é golpe, o que é democracia, o que é fascismo, ok? Para pensar o sistema político brasileiro é a abordagem do professor Adroaldo. Na sequência, nós teremos aspectos midiáticos e culturais da construção do golpe. Que é outro elemento fortíssimo, né, nesse processo, né, professor? Nesse processo, a professora Letícia Cardoso, Departamento de Comunicação, vai dar essa abordagem da questão midiática e cultural. Porque a gente sabe que o golpe ele não se construiu... É parlamentar, jurídico e midiático. É uma possível leitura. Esse tripé que se estabelece. Então, a gente quer falar dessas três dimensões, o político, o cultural e o midiático. Né? E terminando, o professor John Kennedy, que vai fechar o curso, a disciplina, com o tema A República Tutelada, falando sobre o que é a direita, que direita é essa, né? Que com tanta força e virulência, né, se mobiliza desde o golpe, mesmo antes do golpe, para ter essa hegemonia. Golpe, né? Antes do golpe, na verdade, mostraram a cara, né? Essa direita já está mostrando a cara. Quer dizer, assim, ocupando os espaços. Então, é esse cenário mais amplo, né, da disciplina, da sua estrutura, da sua configuração. Sulinda, a gente vai um rápido intervalo. Ótimo. E voltamos já aqui no Resenha. Tá? Ok. Gente, voltamos já. Ok. Então, estamos de volta com o Resenha, hoje aqui no estúdio, professor Lindon de Araújo, do Departamento de História, a gente discutindo, conversando, debatendo sobre, né, a futura democracia e o golpe de 2016. Né, isso é tema de uma disciplina que começa a próxima semana na UFMA, a disciplina da pós-graduação da história, mas que pode, né, quem se interessar, queira discutir e saber mais sobre esse tema, né, pode escrever até segunda-feira, 19.
Professor Lindo, qual a importância, né, o desafio das universidades ministrar disciplinas que propõem analisar esses fatos históricos? É um momento tão presente, tão recente, né? E aí eu queria que o senhor também a gente abordasse um pouquinho mais amplo, né? Sai do nosso lugar, sai da UFMA, e a gente ampliar isso para a Universidade Brasileira como um todo e tal. Então, qual é a importância da gente poder, né, ter disciplina que possa propor analisar esses momentos tão... Esse é o papel da universidade, né? A universidade tem um papel de fomentar a análise crítica e o conhecimento, e produzir conhecimento e suprir, né, servir a sociedade de uma reflexão diferenciada, desde o lugar e o papel que ela ocupa, e de um discurso e de uma visão, de uma leitura diferenciada daquilo que outros segmentos, outros setores constroem para a totalidade da sociedade, né? Então, o papel da universidade agora é fundamental, porque ele pode colocar contrapontos e contribuições decisivas para o devir do que é a sociedade brasileira na dimensão política, cultural, do saber, da ciência em geral. Então, o que a universidade está fazendo nesse momento é servir a sociedade a partir do seu papel, né, que é crítico e analítico, né? E assim, com relação a essa disciplina sobre o golpe, são cerca de 34 universidades hoje, federais e estaduais, que estão oferecendo em diferentes modalidades, né, cada uma à sua maneira, essa modo, temática. Né? E o tema, o título da disciplina é O Golpe de 2016 e o Futuro da Democracia no Brasil, né, inspirado lá pela experiência da UNB, do professor Luiz Miguel. E para a gente ter uma ideia, na Unicamp, por exemplo, a disciplina teve cerca de 850 inscritos, né? Tal é o interesse e a efusão. Na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, o curso começou com 150 pessoas assistindo, né? Na Federal da Bahia também. Então, nós estamos tendo experiências assim, claro que o transcorrer do semestre, do período vai dizer, riquíssimas, né? Riquíssimas, e esse é o papel da universidade. O momento político que a gente está vivendo, do atual governo, né, que tenta governar e não tem legitimidade, não tem força, e todas as suas intervenções são desastrosas. Desastrosas, como a intervenção militar no Rio de Janeiro. Né? Quer dizer, a universidade tem a responsabilidade, sim, o dever, de fazer um contraponto e uma análise muito mais ampla, do cenário. Professor Lindo, o ministro desse governo legítimo, desse governo fruto do golpe, ele, naqueles tweets que a gente observou no início do programa, ele faz referência, por exemplo, a judicializar isso, né? Fala em probidade e tal, acionar o MPF. Eu creio que não exista, mas, né, vamos perguntar. A preocupação, né, desse corpo de docentes da Universidade Federal do Maranhão e uma possível ação, uma possível judicialização. Eu não posso responder por cada professor, né, pelos professores, mas o que eu posso dizer, Itervaldo, é que a gente está trabalhando, nós estamos fazendo o nosso trabalho, dentro do nosso papel, da nossa responsabilidade como profissionais, dentro dos marcos, né, da legislação, da autonomia universitária, daquilo para o qual nós fomos chamados e vocacionados a fazer. Então, a nossa preocupação não é se vai chegar alguma ação do Ministério Público, alguma ação popular, alguma coisa. Não, nós vamos fazer o nosso trabalho de formadores de opinião, de críticos, de analistas, né, do cenário e da conjuntura. De ajudar a entender, né, de compreender o que o país está vivendo. Né? O país está vivendo. Então, da parte dos professores, e na verdade, nós somos profissionais trabalhando. A coisa está nesse limite, com uma dimensão política dessa ação, inevitável. Ok. As reações que podem acontecer, a universidade tem um setor jurídico, então a universidade nos dá respaldo, nós estamos respaldados. Não há nenhuma ação interna por parte dos segmentos, setores superiores da universidade com relação à nossa ação. Então há realmente uma autonomia e uma liberdade de ação. Da pró-reitoria, da reitoria, não tem nada, não é? Então nós estamos agindo dentro do nosso espaço, né? Com legitimidade. E com responsabilidade também, não é uma ação irresponsável, pelo contrário. É o exercício da atividade, né, docente
atividade de pesquisador, Sim. da atividade, né, de alguém que propõe efetivamente, né, entender e responder umas questões que são premente na nossa sociedade, quer dizer, abrindo inclusive para que outras pessoas, né, claro, que fora da universidade hoje possam Sim. assistir, quer dizer, que a sociedade, que a extensão disso, quer dizer, para a Claro. sociedade, quer dizer, não há nada que seja, né, Sim. Não há que nada é de do ilegal. que seja a universidade, né, de fato, né. Não tem como. Então, essa reação do ministro é absurda, não faz sentido. Na UNB, se eu falava do professor Luiz Felipe e Luiz Miguel, desculpa Luiz Miguel, se falava disso, havia uma preocupação de grupos, né, mais vinculados à direita brasileira, a grupos de direita, da extrema-direita brasileira, de tumultuar, de TV e tal. Isso também não... Não, isso não nos preocupa. O né? espaço é aberto, o espaço é livre. Não há cerceamento de qualquer participação. O que nós, assim, esperamos é que haja respeito no debate, não é? Haja consideração, respeito pela leitura, não é? Heterogênea, heterodoxa, vamos dizer assim, a outra leitura. É isso que a gente acha. A gente vai falar do nosso lugar, não é? Um lugar privilegiado de fala, não é? do nosso papel, e a gente espera que o debate, em seus conflitos, ele vá gerar, não é? Uma compreensão, um entendimento mais nítido, mais lúcido do que está acontecendo hoje no Brasil. Então a gente não teme isso e a gente acha que os participantes vão, na verdade, ter o espírito, não é? Democrático republicano, né? Que é o que se espera de uma sociedade democrática, embora nós estejamos vivendo um período de risco, né? De colocar em risco essa natureza, né? Essa perspectiva de uma sociedade democrática, do Estado de Direito. Essa é uma questão que a gente vai discutir também, por conta das recentes ações do governo, né? De retrocessos que a gente está vendo na sociedade em geral, no campo dos direitos humanos, no campo, né, das conquistas sociais, direitos sociais e direitos humanos. Há retrocessos claros, não é? Que afeta o Estado de Direito, afeta as conquistas, poucas, que aconteceram nos últimos tempos. Professor Lindo, posto isso, e aí a gente, se eu bem frisava, mais de 30 universidades brasileiras que têm trabalhado esse tema, né, na pós, na graduação, enfim. Mas isso também não traz um debate sobre quais são esses limites também para a universidade. Quer dizer, assim, isso a gente pode... isso é interessante porque, com a reação do Mendonça, a gente traz um papel que é fundamental, que assim, que isso bem colocava. É discutir o caminho que a universidade pode trilhar, né? Até onde a gente pode chegar, né? Que limites, né, são esses? Porque a tentativa que ele fez foi de limitar, né, o livre pensar, né, a livre produção acadêmica, quer dizer, essa liberdade de cátedra que é, né, natural, é a natureza da universidade. Quer dizer. Esse debate também pode ser interessante nesse sentido, quer dizer, da reação do Mendonça Filho, porque de fato qual é o papel que a universidade ocupa na sociedade, né? E de certa forma essa é uma reflexão permanente dentro da universidade. Qual é o papel da universidade, seus limites, as dimensões éticas da ação da universidade, né? Essa é uma reflexão permanente. Da atividade de vocês, da nossa atividade. Nós temos que fazer isso. Se a gente não fizer isso, a gente se engessa, não é? A universidade não é engessada. Você pode ter engessamentos pontuais, mas a natureza da produção do conhecimento é a autocrítica, a autorreflexão, a autoavaliação. Tanto é que a UFMA hoje está fazendo uma autoavaliação, né? Quer dizer, então é inevitável isso. E é necessário fazer isso porque é o nosso papel, a nossa vocação é essa mesmo. Houve ou não houve golpe em 2016? Na minha interpretação, houve um golpe, né? Inclusive, eu que trabalho o campo religioso, né, e analiso o comportamento dos evangélicos com o campo político, né? Fazendo uma análise comparativa com 64 e 2016, com o comportamento dos evangélicos, né, existem muitas similaridades, né? Então, é golpe porque houve uma ação conjunta de ruptura da ordem democrática, não é? De quebra da constitucionalidade, não é? E de uma ação arquitetada e levada a efeito por via de forças, não da violência física como o 64, mas de forças e violências como a dimensão midiática, por exemplo, não é?
Então, articulações internas e externas, né, levaram à quebra de uma ordem e o impedimento de uma presidente legitimamente eleita, com 54 milhões de votos, né, com todas as críticas que se poderia e se deveria fazer ao governo da presidente Dilma. Ao governo da presidente Dilma, mas ela era legitimamente assim, eleita. Então, isso foi desrespeitado, né, isso foi quebrado por conta de interesses, né, interesses que precisam ser mapeados e nomeados de grupos, né, e que levou à quebra da ordem e da Constituição, né? E o que evidencia também a dimensão do golpe é que, desde 2016, ações anticonstitucionais, não é, dentro do parlamento e também por parte do governo, como essa intervenção militar agora, têm sido feitas à revelia da Constituição, da institucionalidade, da legalidade, não é? Isso é uma característica de golpe, que você tem uma série de ações pós-golpes, né, em zonas obscuras da legalidade e da lei. Não é à toa, por exemplo, que Michel Temer chamou a intervenção militar no Rio de Janeiro de golpe de mestre. Quer dizer, golpe de mestre. Então, você tem uma série e aí a gente, no curso, né, na disciplina, a gente vai problematizar mais isso, com mais tempo, para justamente dar densidade a essa dimensão do golpe. Não é uma palavra de ordem, é uma análise política. Análise política, né? Análise política, que a gente precisa decifrar, dizer como, porquê, não é só ficar batendo como é golpe, é golpe, é golpe. Não adianta fazer isso. Isso não é debate de rede social, não é debate de rede social, do extremismo político, acadêmico político, entendeu? E a gente vai fazer uma análise dessa ruptura. Sem anteciparmos aquilo que vai ser proposto, debatido nesse período aí, de 7 semanas, mas qual o papel do legislativo nesse processo? Algumas avaliações apontam de uma certa fragilidade, quer dizer, assim, o golpe está fora desse lugar, quer dizer, você tem uma ideia inicial, é muito mais, digamos, capital financeiro, numa elite econômica brasileira, aí associada, né, aos grupos de mídia, que tem hoje uma força, claro, né, tamanho no país, quer dizer, diferente de 64, né, que se construía ainda esse campo midiático, né, hoje não, né, a presença dele é massiva, né, de norte a sul do país, leste a oeste. Qual o papel do legislativo? Foi só de ir lá votar pela bandeira, pela minha mãe, pela minha titia, pela minha não sei o que tem, pelo meu cachorrinho? Não, pelo contrário, o legislativo é uma casa de representação. Quem ele representa hoje, né? Quais são os segmentos, os grupos, as forças, tanto nacionais como internacionais, que ele estão ali, né? Estão ali representando. Então, os deputados estão ali em nome dos votos que ele recebeu, ok? E também de grupos, não é? De empresários, de instituições financeiras, de instituições políticas, de partidos, ok? Então, o parlamento é um universo complexo, que a gente não pode reduzi-lo a uma dimensão, não é? E o parlamento, o último parlamento eleito, ele teve uma configuração mais conservadora, reacionária do que os anteriores, né? Muito mais plural nesse sentido. Nitidamente, representações despreparadas para aquele papel, né, de deputados, né? A crise do sistema político brasileiro, né, eleitoral, a representação dos partidos, o número grande de partidos, quer dizer, essa moldura, ou esse modelo, né, do presidencialismo de coalizão, não é? Que o PT tanto quis e tanto estabeleceu. E aí, quer dizer, é um parlamento que só funciona na base, que passou a funcionar somente na base da negociação do balcão, não é? Não de ideias, de projetos, de programas, mas de interesses assim no varejo. O toma lá da cá. Toma lá da cá, que é próprio da nossa cultura, né, política. E isso está muito expresso nesse cotidiano do parlamento, que a sociedade tem muito pouco acesso, embora ela tenha os canais de conhecimento. Então, o papel da mídia foi e tem sido fundamental em filtrar, esconder,
não é, atitudes, e a coisa quando vem de maneira já editada, né? Isso com interesses dessa própria grande mídia. Então, a leitura que o brasileiro comum tem do parlamento é uma leitura, vamos dizer assim, todo mundo é corrupto, o político não presta, a política em si, ela não é, vamos dizer assim, boa porque só roubam. Essa é uma leitura assim imediatista, superficial, de uma casa com 500 pessoas e que mobiliza um universo de recursos extraordinário e também de redes de relações extraordinárias, e que a gente não tem noção, né, de como que esse parlamento funciona no cotidiano e dos interesses que estão ali atravessados, né? Sim, aí olhando de novo para a mídia brasileira, né, TV, jornais, sites e tal, tem uma narrativa que tem aí um elemento que é comum a todos, a corrupção, né? A corrupção, quer dizer, corrupção. O golpe, a ideia inicial do golpe no parlamento é a pedalada fiscal, né, que nunca se comprova aquilo, mas depois se ganha esse ar de corrupção. E essa narrativa, ela né, digamos que um discurso quase que único, né, desses veículos. Qual é esse papel dessa corrupção, né, nesse universo? Mas a gente vai responder isso, professor, você vai responder isso no próximo bloco. Ótimo. Tá? A gente vai para o intervalo e na volta você discute um pouquinho essa ideia de corrupção na configuração desse golpe de 2016. A gente volta já. Então, de volta com o programa Resenha, aqui no estúdio do professor Lino de Araújo, Departamento de História, a gente discutindo o golpe de 2006, democracia, a partir, né, de uma disciplina, de um curso que vai ser feito na UFMA a partir da próxima quarta-feira. Então, quem quiser participar, estudar, aprender um pouquinho mais, até segunda de 19 você pode escrever no curso na UFMA, na pós-graduação de História, golpe de 2016 e Futura Democracia. Mas, professor Lino, a gente comentava no bloco anterior um pouco desse papel aí, dessa cortina de fumaça ou não, corrupção, né, como, digamos, todos, né, os pontos que se ligaram em relação a isso, até do ponto de vista da mídia, o discurso judiciário também, o papel que o judiciário compôs nisso. Qual é o papel da corrupção nesse lugar que levamos esse golpe do 2016? Não é a primeira vez na nossa história republicana que a corrupção é usada como mote para se quebrar a ordem, né, democrática. Então, em 64 aconteceu isso, não é? A própria República foi proclamada, né, com base numa série de crises institucionais da monarquia, não é? Então, esse discurso, ele vamos dizer assim, ele volta, né, sempre como algo que apela para a indignação da população, do homem comum, né, do cidadão comum, melhor dizendo, que está todo o tempo indignado com a corrupção nos altos estratos da sociedade, mas que, contraditoriamente, pratica pequenos atos de corrupção no seu cotidiano. É só andar no trânsito que a gente vê isso, entendeu? Então, pessoas profundamente indignadas com a corrupção dos políticos, mas, né, pratica pequenos atos cotidianos dentro de casa, com opressões, não é, com ações de desigualdades, enfim. Agora, a corrupção é usada como uma cortina de fumaça, entendeu? A cortina de fumaça. Se realmente fosse corrupção, não é, no sentido lato e profundo da palavra, né, o que significa, quer dizer, impedir uma presidente por causa de pedalada fiscal, né, isso foi algo de responsabilidade, de irresponsabilidade, mas que não caracteriza como crime, né? Então, agora, a corrupção, ela é endêmica na nossa história política e também, que eu diria até no sistema capitalista. O sistema capitalista não funciona sem corrupção. Sem corrupção, né? Inclusive, ele se constitui como um sistema mundial a partir da pilhagem, da pirataria, ok? Do roubo, ok? E para acumular esse capital e se fazer capital. Então, não há como dissociar a prática de um capitalismo, né, da corrupção. Da corrupção. Da corrupção. É endêmica. Você pega o sistema bancário hoje, ou o rentismo, né, do sistema financeiro mundial, que é um permanente fluxo de especulação, de apropriação de recursos que deveriam estar sendo direcionados a políticas sociais públicas para
a aplicação e o rendimento de commodities. Então você tem uma simbiose, né, do político, do econômico, do cultural, que a corrupção está aí. Agora, usar a corrupção como, e de fato houve, sim, está aí. Não dá para se negar isso, né? Se houve. Isso. Agora, potencializar isso com uma cortina de fumaça, ok? Para outras questões mais e tão mais fundamentais, como a reforma política e outras reformas também, os direitos sociais, a educação. Então, na verdade, é um deslocamento e a mídia é muito responsável por isso, por hegemonizar esse discurso. Para destruir, inclusive, setores econômicos importantes da economia brasileira, claro, né? Como Operação Lava Jato, que mirou num lugar só e, de repente, né, se criminaliza e marginaliza tudo aquilo. Quer dizer, essa ideia, professor Lindo, da corrupção também, ela é, digamos assim, um vetor, ela é uma mola dessa ideia que tem muito presente na mídia também, nesse discurso do cidadão comum, como bem o senhor colocava, de criminalizar a política. A política, né, de certo modo, virou lugar de gente que não presta, né, de gente que só vai para fazer o... Há uma demonização da política. Quer dizer, isso também tem correlação, está ligado a isso? É claro, isso alimenta, vamos dizer assim, ou a apatia, ou a indiferença, não é? Ou a falta de compromisso com o público, ok? Quer dizer, se eu tenho, como cidadão, os meus direitos e os meus prazeres garantidos na minha individualidade, eu não tenho mais nada a ver com o público. Quer dizer, e tudo é político. Não há como sair da esfera do político, tudo é político. Até essa atitude de não querer se envolver e dizer que todo político é corrupto é uma ação política. E ela está a serviço de alguma coisa. Então, a população, quer dizer, nós precisamos fazer um trabalho, né, de debate, discussão, de conscientização, de que tudo é político, que a política se resolve com política, com ação política, com ética, com marcos éticos dessa política, né? Com, vamos dizer assim, como diria uma certa política, né? Uma deputada, quer dizer, política tem lado. Política tem lado, ok? Então, a minha ação política, ela tem lado, então eu tenho que ser consciente disso. Dizer que não tem lado na política é ingenuidade. O que o senhor diz é importante porque, assim, algumas pessoas imaginam que há uma solução para a política fora da política. Não há, né? E aí é outro traço da nossa cultura política, da nossa tradição, essa coisa messiânica, né? Quem nós vamos eleger para resolver? Não, onde é que está a sociedade? Precisamos de uma sociedade que discuta os seus problemas de baixo para cima, que tenha soluções e que não fique esperando um messias político, ok, vir... Um salvador. Um salvador, né? Resolver. Então, eu acho que o papel dos partidos políticos tem que ser rediscutido nesse sentido, ok? E uma nova relação com as bases sociais, com os movimentos sociais, com uma periferia que se mobiliza do seu jeito, do seu modo, com a ausência do Estado, com ausência de políticas públicas, políticas sociais, de respeito, de quebra da cidadania, da dignidade, entendeu? Então, a população está à revelia. E a política, que é um meio para a solução, ela é demonizada e esse discurso também é plantado não à toa, né? Existe uma intencionalidade de grupos de interesses que, claro, que querem que essa desmobilização numa sociedade democrática ela permaneça, né? Essa desmobilização, né? Eu vou pegar um extrato da sua fala. Vamos eleger. Será que a gente vai eleger mesmo alguém em 2018? Nesse cenário, a gente chega para uma eleição, a gente não chega para uma eleição? Qual é a sua avaliação disso? Como é que o senhor tem analisado esse Em política, a gente não pode fazer predição, a gente pode fazer previsão ou apontar algumas tendências, né? No calendário eleitoral vai ter eleição. No calendário? No calendário. Então, até ano passado eu estava duvidando se realmente essas eleições iriam acontecer em função da força ainda eleitoral que Lula tem, com todos os problemas, né? Lula tem. E a minha avaliação era, se Lula for candidato, não tem eleição, não é? E o esforço, então, foi de impedir realmente o Lula
por meio, né, da ação judicial, da criminalização né, e da condenação que de fato aconteceu, estão aguardando a prisão do Lula, né? Esse é um cenário possível, né? Um outro cenário de que não pode haver eleição é se esse campo, né, mais reacionado à direita não encontrar o seu candidato, né? Estão buscando aí. E ainda estão buscando. E ao que parece não é o Bolsonaro, tá bom? Pelo discurso inclinadamente fascista, que não interessa também a segmentos liberais da direita. Não interessa. O Bolsonaro não representa, entendeu? Ele representa uma indignação, né? O segmento liberal, inclusive, professor, o segmento liberal que foi fundamental nessa configuração do golpe, né? Inclusive, quer dizer, que é o capital financeiro, que é os grandes empresários, quer dizer assim, né? Elite econômica e cultural desse país, né? Que está ali, né? Que Bolsonaro, esse não me representa, Bolsonaro, né? Quer dizer, candidatos tem, agora esses candidatos não decolam, não é? Você tem o Serra, um Alckmin. E essa ideia de centro que também está muito presente na mídia brasileira, quer dizer assim, você tem a esquerda brasileira, o Lula do entorno que está ali, em torno do PT, você tem o Bolsonaro e tal. Isso fala muito de encontrar um nome de centro, achar um nome de centro. Que centro é esse que eles estão hoje tão presente? Né? O centro, essa construção um pouco, vamos dizer assim, um pouco ilusória, né? Se existe realmente centro, né? Existem lados em conflito. Existem interesses em conflito. Qualquer candidato e qualquer partido que assumir o governo, né, ele vai ter que fazer um discurso de conciliação pela natureza do nosso sistema político, do que está hoje aí. Okay? Se chamar isso de centro, o Lula foi um conciliador, né, e acabou sendo vítima dessa própria conciliação, né, o próprio PT. Então, necessariamente, inevitavelmente, tem que fazer um governo de centro, de conciliação. Okay? De diálogo, porque a configuração plural do parlamento, de fatiado em partidos e também em bancadas, você tem a bancada evangélica, a bancada da bala, a bancada do agronegócio, a bancada da mídia. Então, você tem que negociar com os partidos e negociar também com as bancadas. Então, por isso que é uma relação de forças permanentemente complexa, né, e plural e dinâmica, né? Então, que partido hoje conseguiria uma maioria no Congresso, né, no Parlamento, para implementar as suas políticas e suas propostas, não é? Suas propostas. Então, a eleição de Dilma terminou com uma polarização que se manifestou, que se perpetuou, né, que continua até hoje. Sim. Não é? Essa polarização, ela tem o seu desgaste, ok? Porque, né, ela também não consegue se manter durante muito tempo. É da própria natureza política, né? Da própria cultura política, melhor dizendo, brasileira. A questão da negociação, quer dizer, os polos acabam se encontrando. Você tem vários exemplos na história republicana política, né, dessas tramas, desses acordos, né? Enfim, a gente está na expectativa. Eu acho que tem que acontecer. A eleição? Tem que acontecer porque é um momento da democracia se refazer, se reinventar e reconfigurar o campo político, necessariamente. Isso tem que acontecer. Até as manifestações, vamos dizer assim, de voto nulo, voto branco, de abstenção, é uma leitura do que a população está pensando sobre o político. É uma ação que tem que ser lida. Não é à toa que a última eleição teve um percentual maior de abstenção e pessoas que não votaram ou anularam o voto. Então, eu acho que tem que acontecer, precisa acontecer para trazer ao Brasil uma ordem de institucionalidade, constitucionalidade e a democracia. Agora, o que vai acontecer depois disso, a gente não sabe. Professor, o senhor citou isso há pouco, o assassinato da vereadora Marielle Franco no Rio de Janeiro do PSOL, a execução da vereadora na semana passada, na quarta-feira. Há hoje muita movimentação, quer dizer, muita gente indo para as ruas, né, nas capitais mais diversos do país, uma mobilização em relação àquilo. Isso pode ser um golpe dentro desse golpe que foi a intervenção no Rio, um golpe dentro desse golpe que é esse governo legítimo que o país está, ou isso vai ficar localizado naquele lugar e como é que o senhor avalia? Imediatamente ao acontecimento do assassinato, da execução da Marielle, que chocou muito a gente está muito chocado ainda, a gente ainda está assimilando isso. Né? A gente ainda está... E assim, as leituras sobre a execução estão surgindo, as análises, né?
isso logo me remeteu ao período pós-64, e eu vivi esse período como criança, adolescente, né, de execuções sumárias, e não se tinha nenhum tipo de averiguação sobre isso, né? Ficava por isso mesmo, muitos desaparecidos, né? Sem resposta disso. Sem respostas, sem uma responsabilidade política, de uma vontade política, né, de resolver, né? E agora, o assassinato dela sinaliza várias coisas, né? E uma delas é justamente que a intervenção militar é um fracasso. A intervenção militar deu errado, foi por água abaixo. Foi um erro de cálculo assim tremendo. Que não adianta fazer intervenção militar numa situação de extrema violência urbana. Não é papel do Exército fazer isso, entendeu? E é uma das leituras, né? Há outras leituras também, da morte de uma líder política com o perfil dela, 46 mil votos no Rio de Janeiro. Que simbolizava uma série de lutas. Os cargos que ela estava ocupando, das denúncias que ela estava fazendo, né? A intervenção militar no Rio, as ações, né, dos militares no Rio. Então, há uma série de perspectivas que a gente precisa amadurecer, mas, essencialmente, nós podemos dizer que foi algo profundamente triste, lamentável, e como que uma sociedade ainda produz esse tipo de acontecimento. Professor Lino, muito obrigado. Tá, o resenha está acabando. Boa sorte lá no curso, né? Os seus colegas de departamento, os seus colegas que estão de outros departamentos que vão trabalhar, né, o golpe de 2016, o futuro da educação do Brasil, né, nas próximas semanas. A gente agradece muito. Eu que agradeço. Né? E aí, o resenha vai ficando por aqui e a gente, de certo modo, solidariza com aquilo que ocorreu na semana passada no Rio. A gente bem frisava a execução da Marielle Franco, vereador do PSOL, militante de uma série de movimentos, de causas, né, a sociedade brasileira muito presente na nossa sociedade hoje. E aí o que a gente diz hoje no resenha é que se trocarmos a letra O pela letra A da palavra luto, é um pouco o sentimento que todo mundo sofre, a gente não muda apenas o significado, né, da palavra, a gente torna um substantivo feminino, né? Luta é um substantivo feminino. Então a ideia nossa do resenha é que usemos a força de todos, né, mas sobretudo de mulheres fortes como Marielle e tantas outras que temos no Maranhão, na universidade, no campo, sabe, no sindicalismo, né, no movimento estudantil, né, na luta operariada, enfim, né, que a gente possa de fato garantir que essa ideia que a Marielle tinha, né, de movimento negro, movimento LGBT, né, movimento das periferias desse país inteiro, é que a gente possa de fato transformar esse luto em luta e garantir que o trabalho dela e o trabalho de milhares de mulheres brasileiras, né, não fique em vão nesse momento tão difícil que a gente vive desse aspecto da democracia. E é por isso também que é fundamental, tão importante, que a gente hoje tenha recebido o professor Lino aqui no Resenha, para debater um tema que é fundamental, que é importante para o futuro da gente. Que é esse papel da democracia, que modelo de democracia a gente quer, que país que a gente quer, de como é que a gente pode caminhar e construir efetivamente um país mais justo, mais livre, e que de fato a gente possa buscar os espaços que são verdadeiramente democráticos. Então, um pouco disso. A resenha hoje solidariza e está nessa luta de que a gente precisa, de fato, achar essa mão, que não foi só a mão de quem executou, é uma mão grande desse Estado, como bem o Nico colocou ainda há pouco, né, que executou a vereadora e executou uma série de sonhos de milhares de mulheres brasileiras e maranhenses. Então, a gente fica por aqui. Até o próximo sábado. Um bom fim de semana a todos.